Olá pessoal, tudo bem? Bom dia nessa segunda-feira, 25 de janeiro. Hoje começam as inscrições para o concurso PRF, então você já pode entrar lá no site do Sebrasp para fazer sua inscrição, né? E conforme combinado, eu tenho dito, Rossi, essa é a live mais pedida do ano de 2020 e do ano de 2021 já. Nosso compromisso é falar com vocês hoje sobre uma das fases da primeira etapa do concurso, que é a avaliação de saúde. Para isso a gente está aqui com o colega PRF Rossi. Rossi, bem-vindo. Obrigado. Rossi é nosso coordenador de saúde organizacional aqui da DGP. PRF desde quanto, Rossi? Desde 2005, 3 de janeiro de 2005. Opa, é a segunda turma de 2004, isso, né? segunda CFP 2004-2. Isso. Fez CFP aonde? Eu fiz na NPRF. Na ANP, desculpa. Na ANP ali naquela turma intermediária entre a 1 e a 2. Sei. Uma turma especial. Vocês chegaram, a turma 1 ainda estava lá, Ela né? estava em atividade. Foram as duas turmas que a gente teve aqui na Academia Nacional de Polícia, né? Isso. Lá em 2004. A primeira turma e essa que é uma intermediária, mas é a segunda turma. Boa. E você ingressou na PRF, foi lotado aonde? Eu ingressei na PRF, fui lotado na Divisão de Saúde e Assistência Social, que hoje eu sou coordenador, mas agora com uma coordenação, né? Naquela ocasião, sua formação era? Eu era farmacêutico, com mestrado em Ciências da Saúde, e após 5 anos de polícia, eu fui realizar um sonho, mais um sonho, né? Que é fazer medicina. E aí consegui conciliar a polícia com a medicina, o curso, né, na formação da medicina, e logo em seguida eu ingressei já na especialização em psiquiatria. Então hoje, além de policial rodoviário federal, eu sou médico, farmacêutico e psiquiatra. Muito bom. E ali na CSO, a tua missão é se preocupar em cuidar com quem cuida do brasileiro, né? É, isso aí. Na verdade, a gente tem que cuidar dos nossos policiais. Então, os nossos projetos, a nossa visão, a nossa missão lá dentro da Coordenação de Saúde Integral é promover ações, né, e ações estratégicas que previna doenças e promova a saúde individual e dentro da coletividade da Polícia Rodoviária Federal. Então, na PRF hoje nós temos aí em torno de 11 mil policiais, né? Em toda uma rede de atenção à saúde que está sob a liderança do Rossi. E essa rede de atendimento à saúde lida no dia a dia com qualidade de vida, com uma série de doenças. Eu não vou usar aqui termo técnico, eu sou do direito, hein, pessoal? Aí o Rossi vai corrigindo, mas com uma série de doenças, de patologias, que são adquiridas pelos nossos servidores ao longo da carreira, né? O servidor entra... Quando eu entrei eu não tinha cabelo branco, era magrinho. Aí agora a gente vai envelhecendo, né? É natural que a gente vai tendo... tem que cuidar da saúde e vocês lidam ali com esse universo todo, né? A atividade policial causa muito desgaste para a saúde? Justamente. Nós temos as doenças relacionadas ao próprio envelhecimento, ao próprio funcionamento, né, do organismo. São doenças que, na verdade, são doenças não transmissíveis, que se fala, né? Como diabetes, hipertensão, né? E outras doenças que são comuns. Mas, com certeza, a atividade policial ela requer, ela exige algumas capacidades, né, ou sobrecarga de determinados sistemas, né, falando um pouco mais tecnicamente, que faz com que seja necessário, né, um cuidado redobrado e um monitoramento constante da sua saúde de forma integral. E quando eu falo saúde de forma integral, eu estou incluindo principalmente, tá, e hoje é uma grande demanda nossa, é a saúde mental. Tá? Além da saúde física, é a saúde mental, que é extremamente importante devido às características da nossa atividade policial, que são exigidas constantemente esse equilíbrio, essa saúde física e mental. O policial convive rotineiramente com estresse, com momentos de tensão, com descarga de adrenalina, com uma ausência de uma rotina de sono e assim por diante. Tudo isso impacta na saúde, né? Sim. Então, as características próprias de ser policial e as características próprias de ser policial rodoviário federal, porque há uma diferença, tá? Então, quando você pensa em ser policial, tem umas características típicas do policial,
né? Então todo mundo sabe que vai estar ali exposto a situações de estresse, exposto a alteração ambiental, né? Exposição excessiva, vai estar envolvido em meios que tem toda a questão do impacto da morte, né? De acidentes e etc. Mas isso é do policial. Só que quando se fala em policial rodoviário federal, aí já tem umas certas especificidades que podem piorar o nosso adoecimento, pode contribuir para uma piora dos prognósticos do nosso adoecimento, né? Que são exclusivos do policial rodoviário federal. Por exemplo, as questões de sono, né? Todo mundo sabe que a nossa escala principal de atividade é 24/72, então você passa 24 horas em atividade, então você perde uma noite de sono. Perdendo uma noite de sono, você tem danos, né, momentâneos ali de não ter dormido, que acumulado com o tempo pode se agravar com vários tipos de doença, desde desenvolver ganho de peso, obesidade, até transtornos mentais e emocionais, como depressão, transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-trauma. E falando em transtorno de estresse pós-trauma, é uma característica típica do policial, né, ali, de que passa por situações de estresse agudo, né, de quando não tratado, isso cronifica na forma de um transtorno chamado transtorno de estresse pós-trauma, que é a revivência daquele trauma que teve com sintomas de ansiedade, de depressão, né, de pânico, né, em outros momentos que não aquele que ele passou anteriormente. Poxa, mas aí a gente está falando aqui, Rossi, da rotina, de quão exigente é a atividade policial. E aí o pessoal do lado de lá deve estar perguntando assim, o que isso tem a ver com avaliação de saúde no concurso público? Justamente, eu vi alguns, o Hot, ele printa todas as perguntas para vocês relacionadas à saúde e manda para mim, tá? Então o WhatsApp, o Instagram tá cheio aqui das perguntas, e uma das perguntas bem rotineiras é, por que exigir tanto? Né? É uma exigência excessiva? Né? Por que precisa ser perfeito, né? Então são os comentários assim, porque muitas vezes não há essa conexão, essa percepção do quanto que a atividade policial exige, né? Fisicamente, emocionalmente do policial, tá? E também tem uma visão que talvez quem quer muito entrar no concurso público ou entrar para a Polícia Rodoviária Federal não está levando muito em consideração, Rod, que é a questão de agravar o seu atual estado de saúde por pertencer a uma atividade que exige tanto do estresse físico e mental. Isso. Então, às vezes a gente, na vontade da gente entrar, pertencer, né, à Polícia Rodoviária Federal, a gente não está levando em consideração que pode ser que algumas atividades venham nos prejudicar e a gente transformar uma doença que até então não é tão impactante na nossa vida, a ser uma doença extremamente debilitante, crônica e que tire toda a qualidade de vida sua. Tá? Então aí vale a reflexão do quanto que eu estou disposto a correr esse risco. Por isso que é importante essa análise prévia de saúde. Ótimo. E o concurso, eu venho dizendo isso sempre aqui, ele busca selecionar no hall de candidatos aqueles que preenchem de uma forma equilibrada nas diversas etapas, né, os requisitos para o exercício do cargo. Uma dessas fases é a avaliação de saúde, né? No cronograma ela vem ali logo depois, a convocação para ela, logo depois de um primeiro bloco, né, onde você tem, claro, o primeiro bloco de todos é a prova objetiva e a prova discursiva, e aí a gente tem um primeiro ranking, uma primeira classificação, e aí vem TAF, que tem relação com a avaliação de saúde, né? Saúde física, porque né? Se verifica ali a capacidade, a aptidão física, né, para exercer algumas atividades, então se afere capacidade cardiorrespiratória, se afere capacidade muscular, né? Agora de agilidade, com a inclusão do shut run. Que não deixa de ser uma aferição de funcionalidade, né? Isso. A agilidade, ela demonstra uma capacidade de realizar alguma tarefa. E aí, logo na sequência, vem ali avaliação psicológica, né? Que no finalzinho a gente pode até aproveitar e ter os conhecimentos da psiquiatria, psiquiatria, né? E do acompanhamento que você colaborou com a gente aí nos CFPs ao longo dos anos, né? Sobre avaliação psicológica, mas não é bem a pauta de hoje. E aí logo depois vem a avaliação de saúde. A avaliação de saúde, ela é composta de algumas ferramentas, vamos dizer assim. Isso. Avaliação clínica, apresentação de exames,
uma perícia, uma espécie de perícia por uma junta médica, né? Como é que funciona essa fase? O candidato convocado, como é que funciona para ele? Isso. Eu acho que, antes até mesmo de responder, Roth, é importante observar que a gente tardou um pouco, né, a realização dos exames de saúde, justamente para esse filtro natural do concurso, né? E isso acaba gerando uma economicidade também para o candidato. Os exames de saúde, eles não são... Não são baratos. Não são baratos. Né? A gente sabe. Então a gente pensou por essas duas frentes. Tardar esse exame durante o processo, porque aí fica focado mais naqueles que passaram pelas outras etapas, né? E também tirar um ou outro exame que talvez não onere, né, a etapa e que talvez não seja tão necessário nessa fase específica. Então houve essa preocupação de economicidade aí dentro do processo. Se vocês olharem aí no edital e no cronograma, o candidato que é convocado para avaliação de saúde, ele já passou pela aptidão física, ele já foi chamado para preencher ali a FIP, né? E já passou pela avaliação psicológica. Isso. Nos editais anteriores, ao menos no anterior, essa ordem era invertida. Isso. E aí muitos candidatos tinham despesas com os exames e depois, eventualmente, não passava na avaliação psicológica ou não passava na aptidão física, assim por diante. Isso. Isso foi uma preocupação grande do grupo de trabalho. Falando em grupo de trabalho, para vocês terem ideia, foi criado um grupo de trabalho composto de profissionais, de policiais rodoviários federais formados na área de saúde. Temos médicos com especialização em oftalmologia, o Scherer, né, o Rafael Rangel também, que é farmacêutico e estudante de medicina. Temos o Vanderlan, que é ortopedista, né, o Márcio, que é fisioterapeuta. Tá? Então, e fora a direção geral, a direção de gestão de pessoas, a Silvia, o inspetor Roth, a gente sempre se reunia para alinhar e avaliar as propostas de mudanças e avaliar os impactos de todos esses exames, né, em todo o processo. Né? Então, o Roth, uma coisa, vou respondendo aqui se havia solicitado, mas uma coisa interessante, que nessa avaliação de saúde veio uma coisa inovadora e muito importante para todo o processo, que é a avaliação de saúde durante o curso de formação policial. Sim. Tá? Sim. Essa avaliação durante o curso de formação, que não tinha antes e agora vai ter, né? Tinha a comportamental e agora vai ter a de saúde. Né? Isso é muito importante também para análise continuada no processo. Exato. Tá? A gente percebia, já que antecipou esse tema, é bom explicar, né? A gente que vive concurso há vários anos e eu sempre falo isso para o pessoal aqui, a gente vai num processo incremental, ele vai se qualificando, vai melhorando a cada novo edital que a gente publica, né? E, por exemplo, o concurso de 2018, o candidato passou pela avaliação de saúde lá no início de 2019 e depois foi convocado para um CFP em 2020, praticamente não, um pouco mais de um ano depois. Isso. Ao longo desse tempo, eventualmente, a condição de saúde dele mudou. Ou mudou porque ele teve algum incidente ou acidente, né, que impactou na capacidade dele, sei lá, praticando um esporte, teve um problema de joelho, fez uma cirurgia. A gente teve um aluno lá matriculado que teve um acidente grave de moto. E essa avaliação de saúde continuada lá para o CFP, ela é tão somente a certificação de que as condições verificadas nessa etapa permanecem presentes no candidato, ou seja, ele permanece com aptidão de saúde para o exercício do cargo. Né? E também por isso, porque o que se quer aqui é aferir a aptidão, que essa etapa é uma etapa eliminatória, não classificatória, que joga por terra uma coisa que você mencionou, né, Ross? Que é aquela coisa, a PRF está buscando, está muito exigente, é o candidato mais perfeito. Não, é o candidato que preenche os requisitos mínimos para ser policial. Se do mínimo para cima ele tem mais qualidade, mais condições de qualidade na saúde, tem os indicadores todos, vamos dizer, perfeitos, para a gente não importa, ele tem que atingir aqueles scores mínimos ali, né? Isso. Mas aí voltando lá para a nossa pergunta, nessa etapa ele é convocado, é bom a gente já antecipar a atenção do candidato para que o período entre a convocação
e a entrega do exame não é muito longo, né? Isso. Para aqueles que já saem ali no resultado preliminar, salvo engano, 24 ou 25 dias. Isso. Mas é suficiente, né? Sim, sim. E aí ele entrega um conjunto de exames. Ele faz o upload no sistema do Sebrasp de um conjunto de exames. Isso. A avaliação de saúde, ela na verdade, ela avalia dois momentos seu no processo. Um momento se você está apto ou com capacidades para passar pelo curso de formação policial. Isso é importante, porque às vezes o momento de vida que você esteja não permite isso. O momento de vida que eu falo, o adoecimento que você esteja agora não permite que você faça um curso de formação. Se ele está com uma doença naquele momento. Naquele momento, as exigências, né, de um curso de formação que são 4 meses, né, de dedicação praticamente exclusiva a um novo aprendizado, né, de uma atividade policial que exige saúde física, mental, emocional. Então, esses pedidos, né, essa avaliação serve para isso e também para desempenhar as atividades inerentes aí, que está muito bem relatada, descrita aí no anexo 9 do edital. Tá? Então, quais são os exames? Né? Primeiro, a análise do histórico de saúde. Então, isso aí o médico vai fazer, os peritos, né, da junta médica da Sebrasp, que vai fazer essa entrevista, fazendo a anamnese, descrevendo justamente a tua história pregressa, né? Isso é mais ou menos como começa toda a consulta, né? Isso, toma alguma medicação, já teve isso, já teve aquilo. Só não vai te perguntar por que você veio aqui, porque eles já sabem que você está lá para o concurso, né? Não sabem qual é a tua queixa principal. O nome disso é anamnese. Anamnese. Anamnese, vai fazer toda a anamnese com uma história pregressa bem detalhada, né? Anexado a essa avaliação vão ter os exames laboratoriais, tá? E a gente vai falar um pouco sobre eles ali na frente. Tem os exames toxicológicos, né? A avaliação clínica específica, então é pedido para determinadas tipos, né, de especialidades médicas, como a própria psiquiatria, a neurologia, a oftalmo, a otorrino, né? Foi feita uma solicitação de exames específicos e laudo desses especialistas, né? E incluindo, mais uma vez, a avaliação médica continuada que vai ocorrer durante todo o curso de formação policial. O candidato que quer olhar isso no detalhe, que ainda não viu, você está falando nada mais, nada menos do que o que está previsto no item 1.2 do anexo 5 do edital. Isso, né? Tá tudo escrito aí, bem escrito e bem de fácil leitura aí. Por que o candidato não lê o edital? Pois é, isso tem uma explicação psiquiátrica para isso? Não sei ainda. Estou analisando. Poxa, é difícil compreender isso, né? O pessoal quer participar do concurso, diz que são CPRF, mas não lê o edital. Muitas perguntas que eu recebo, Roth, que você envia e eu também eu recebo lá pelo Instagram, são perguntas que estão claramente descritas no edital. Então prova mesmo que alguns não estão lendo o edital. Eu estou vendo aqui o meu edital, nessa parte que eu não entendo nada, está todo branquinho. Do rosto está todo com anotações, né? Todo anotado. E eu estou vendo aí, que é uma coisa interessante que você colocou, sobre essa aptidão para participar do CFP, que a avaliação resulta em candidato apto, candidato temporariamente inapto ou inapto, né? Isso. Porque, eventualmente, naquele momento... E tem uma situação que é bem específica, que não é da avaliação de saúde, mas que se vale, que tem toda a relação, que vem da parte médica, né? Que, por exemplo, para fazer o TAF, você tem que levar um atestado médico afirmando que você tem condições de suportar o TAF, né? Isso. A gente já viu aí, Brasil afora, situações de atletas de fim de semana, de pessoas sem uma avaliação médica que vai fazer uma corrida e tem uma parada cardíaca. Isso. Né? Então, um dos objetivos aqui é também esse, né? Certificar se o candidato está apto naquele momento para o CFP. Isso. Se ele não tiver, infelizmente... Né, muitas das declarações dessas, na verdade, é uma análise pontual e momentânea do indivíduo. Sim. Né? Não tem como em alguns casos, fazer um médico, né, um profissional, fazer um relatório falando da sua situação que não seja daquele momento. Né? Porque eu não garanto que daqui... a 2 horas, quando você sai do consultório, você tem um infarto, né? Ou você tem uma outra doença que é uma coisa aguda e é do funcionamento normal do organismo, né? Sim. Avaliação clínica é feita por uma junta médica do Sebrasp, não é isso? Isso. Com médicos especializados em avaliações dessa natureza, eles sempre atuam em concurso. Isso. E aí o candidato passa por essa junta médica, né? Isso. Tem ali no cronograma a data, salvo engano, 19 e 20 de junho, né? Se eu não me engano. Isso. E é como passar por uma consulta, né? Isso. A gente não tem
intervenção alguma nesse tipo de avaliação em processo. Tá? São médicos já especialistas em perícias, né? Em perícias de concurso. Então eles vão avaliar de acordo com todos os laudos e os exames que vocês levarem, vai ser avaliada a condição. E na verdade, Rod, e até para responder muitas perguntas aí, muitas vezes é analisado o conjunto da obra, tá? É o todo. Às vezes um índice alterado ali, um exame alterado, ele não quer dizer necessariamente que você está automaticamente desclassificado. Tá? Na verdade, pode ter sido um erro de leitura, um erro de avaliação do exame, ou aquele ponto específico diante o todo, né? Ele não quer dizer muita coisa. Né? A gente não é uma fórmula matemática, o ser humano não é uma fórmula matemática, não é tão fácil assim de você classificar e fechar nessas caixinhas aí. Tá? Sim. Além dessa avaliação, você já mencionou, tem os exames laboratoriais e complementares, né? E avaliações médicas especializadas. Está ali no item 1.6 do edital, o rol desses exames todos, né? Que passam desde exames laboratoriais, né? De bioquímica do sangue, sorologia e aí vai. Avaliações médicas complementares, neurológico, oftalmo, cardiológico, otorrino e assim vai, né? Psiquiátrico, etc. Sobre os exames em geral, o que você pode compartilhar aí com os candidatos? Eu acho muito importante, até mesmo para baixar um pouco o nível de ansiedade aí do pessoal, e também baseado nas perguntas. Tem muita pergunta, eu tenho pressão arterial, eu tenho diabetes, tenho ceratocone, né? Tem muitas perguntas assim bem pontuais. Eu acho muito importante que vocês leiam o item 1.5.4, tá? Que ele, na verdade, norteia o impacto, né, das doenças e a incapacitação para tanto o CFP quanto para a atividade policial. Então, no item 1 aí, você vê, se a doença não é compatível com o cargo pretendido. Então, você faz a pergunta. Caso você tenha alguma doença ou uma alteração, né, ela é incompatível para o cargo pretendido? E qual é o cargo pretendido? Pode ir lá no anexo 9, que vai estar lá descrito o que o policial rodoviário federal faz. Né? Será que essa doença ou essa limitação que eu tenho hoje, ela pode ser agravada com a atividade policial? Então é outra reflexão que vocês têm que fazer. Né? Isso cai muito para a questão da hérnia de disco. É isso que eu ia dizer. Hoje, tem muitas perguntas falando, eu tenho uma hérnia de disco, mas faço tudo normal. Tá, você faz tudo normal relacionado à tua vida ou à tua outra profissão. Agora, imagine fazer tudo normal que um policial rodoviário faz. Passa 24 horas com, por exemplo, pode passar, né? Não quer dizer que passe, mas 24 horas num plantão com colete, cinto de guarnição, armamento. Só isso daí já dá uns 10 quilos a mais no corpo. 12 quilos aproximadamente. 10 a 12 quilos a mais no corpo. Entrando e saindo de viatura. Isso requer o quê? Coluna, joelho, entrar e sair de viatura, movimento rápido, fiscalização de veículo. Muitas vezes tem que subir, ver por debaixo do veículo. Ou seja, a hérnia de disco, talvez agora na tua vida e no teu estilo de vida atual, ela não cause nenhum grande problema. Mas para um policial rodoviário federal, diante de todas as atribuições que ele tem, vai sim, em pequeno, médio prazo, causar problemas. Tá? E piorar tanto a tua condição de saúde ou aumentar o seu absenteísmo ao trabalho, que é o item 3 aqui, que é afastamento do trabalho. Sobre o item 2, uma contribuição para a gente ir amarrando o edital e o candidato entender como isso foi estudado. Então, o anexo 9, ele traz as atividades típicas do cargo de policial rodoviário federal. É inovador. Sim. Não tinha esse anexo nos editais anteriores. Por quê? Porque isso aqui é referencial para diversas fases do concurso. Uma delas, a avaliação de saúde. E veja, ele está organizado numa planilha, numa tabela, onde tem qual é a ação, quais são as condições de execução e qual é a incidência e periodicidade. Justamente por conta desse fator que é importante para o inciso 2 aqui do 1.5.4. Olha, a doença, a patologia, a situação pretérita do candidato para uma vida, vamos dizer assim, normal, mediana da população brasileira, zero restrição. Como policial rodoviário federal, provavelmente terá agravado. E como é que a gente sabe disso?
a principal causa de afastamento de policiais do trabalho por razão de saúde é doenças do quê? Osteomusculares. Tá? Da estrutura osteomuscular. Hoje o que mais afasta o policial do trabalho são problemas osteomusculares. E filtrando um pouco mais dos problemas osteomusculares, nós temos problemas de coluna e problemas de joelho. Tá? Isso porque o policial passa por todos esses exames, entra sem as doenças, e acaba adquirindo em razão da exigência da atividade. Né? Sim. Claro que a gente tem medidas para mitigar um pouco isso, né? É o trabalho da coordenação que o Rossi lidera, pautar essas medidas de cuidado com a saúde integral. Né? Isso vem evoluindo ao longo do tempo. O perfil do policial vem mudando, né, Rossi? Vem mudando. Aquele perfil, o barrigão, né? Churrascão na beira da rodovia. Tem uns que ainda querem persistir, né? Mas no dado populacional está mudando, né? A gente tem um esforço. Até mesmo pelo estímulo que a própria instituição dá ao policial, que é o FI. Ele tem que fazer atividade física institucional e faz TAF anual, né? E TAF anual, que estimula e motiva para com que ele possa se manter ativo, sair do sedentarismo. Tá, então, se a doença, uma análise se a doença é compatível ou não com o cargo, a segunda, se uma eventual doença pode ser potencializada em razão do cargo, né? Ou seja, esse aqui quase que a gente está protegendo o candidato dele mesmo, né? Olha, você tem uma doença que vai se agravar muito se você ingressar para a nossa carreira. Aí a terceira, se ela é determinante de ausências. Frequentes ausências, que é um pouco do que a gente mencionou aqui agora, né? As principais causas de absenteísmo, né? Isso. São doenças que vão acabar fazendo com que o servidor se ausente muito do trabalho. Sim. Tá? Quarto, que é capaz de gerar atos que venham colocar em risco a segurança do candidato, né? Ou de outras pessoas no desempenho do cargo durante o CFP. Então esse daqui é bem interessante porque isso vai muito na linha do exame psicotécnico, né? Do psicológico, até mesmo das alterações da área dos transtornos mentais de comportamentos, impulsividade, etc. Né? Ela entra muito nesse item aí, tá? E potencialmente incapacitante a curto prazo, ou seja, são doenças hoje que não incapacitam, mas que a curto prazo, pelo próprio prognóstico da doença, ou do tipo da alteração, pode acontecer de uma piora gradual e rápida, né? Que a gente sabe que tem algumas patologias são que doenças chamadas crônicas, é isso? São doenças crônicas, mas tem crônicas que o prognóstico é mais estendido, né? Que a piora é mais gradual, e tem outras que a piora é mais acentuada. Né? Então, logo vai ter uma piora, infelizmente, vai aumentar o absenteísmo e etc. Ótimo. Lugar comum dizer, mas o policial estar apto, como diz aí um dos incisos, né? Estar em boa condição de saúde significa capacidade de prover segurança para si próprio, para o colega e para a sociedade. Tem. Eventualmente, o policial precisa responder em determinada situação e a saúde, a condição física dele limita essa capacidade de resposta, ele está colocando toda a sociedade em risco, ele mesmo e o colega de equipe, né? Isso. E familiares, etc, Sim. né? Todo mundo que também está ao redor ali, né? Dos exames aí, Rossi, exames solicitados, algum que você queira mencionar aí, passar um pouco? É interessante, vamos ali também, nós vamos falando aqui, já vamos respondendo as perguntas que você me enviou aí, que o pessoal pergunta bastante, tá? Nos exames laboratoriais, os de sangue, eu acho que não tem muita dúvida em relação a quais são os exames, e se houver alterado, o que acontece? A junta ela pode solicitar exames complementares, ou até que o exame seja refeito. Veio o ácido úrico alterado, isso vai me desclassificar. Quando é algo pontual, mais uma vez falando, a gente tem que olhar todo o conjunto. Tá? Não é porque um exame de ácido úrico deu alterado, uma taxa alterou que você vai ser desclassificado compulsoriamente aí, né? Não, na verdade vai ser analisado. Se a sua função renal veio alterada através de ureia e creatina, que é creatinina, que são os marcadores aqui da função renal, então o perito ele pode solicitar um outro exame. Tá? Ele pode solicitar uma proteinúria, né? Pode solicitar outros exames que são exames complementares para ele fechar o diagnóstico ou excluir possivelmente uma insuficiência renal que está iniciando e que muitas vezes nem você sabe que está tendo. Tá? Então, aqui tem função hepática, tem a função da tireoide para saber se a tireoide está funcionando bem. Muita gente perguntando de hipertireoidismo. Isso aí a gente tem lá na frente, mas já adiantando, ele não desclassifica.
se tivesse sob controle. Agora, a doença ativa, tanto de hipotireoidismo como hipertireoidismo, sim, vai desclassificar. Tá? Então, se está tomando a medicação, se está em bom funcionamento, tranquilo. Tá? O importante é estar controlado. Da mesma forma, hipertensão. Perguntam muito. Pressão alta. Né? Se ela estiver descompensada, não está através dos testes, que está bem descrito lá no edital, tá? E já tiver lesão de órgão-alvo. O que é lesão de órgão-alvo? O coração já apresenta alguns problemas cardíacos ali devido à pressão, insuficiência renal ou lesões renais devido à hipertensão. Consequentemente, isso fecha... Mais uma vez falando, fecha um grupo de informações que vão subsidiar os peritos a deferir ou indeferir a tua permanência no concurso. Tá? E aí é uma outra pergunta bem interessante, e essa é mais popular. Chegou lá, eu tomo bomba. Né? O que é bomba? O que é bomba? Eu conheço aquelas bombas de chocolate da padaria. Tem hambúrguer chamado bomba, né? Tá, eu tomo bomba. Hoje a gente sabe que no meio dos concursos tem muito doping, né? É o doping tanto por hormônios, testosterona, que é essa bomba que a gente está falando, e o doping cognitivo, né? E o doping cognitivo a gente sabe qual que é, né? É a utilização de estimulantes para melhorar a nossa performance no estudo, tá? Então, primeiro eu vou falar sobre o doping de desempenho físico, que seria a testosterona. Não é pedido taxa de testosterona, tá? Não é pedido. Aí acho que alguém deve estar falando, ufa, então não vão me pegar. Só que é o seguinte, a testosterona, quando usada de forma abusiva e de forma descontrolada, ela vai gerar alterações em outros exames. Como, por exemplo, a taxa de hemoglobina e a taxa de hematócrito, que tem a ver com a série vermelha do exame de sangue. Então, o que pode acontecer? Você que está em uso de testosterona, quando apresentar um hemograma, vai aparecer lá hematócritos muito altos, hemoglobinas muito altas. Aí o perito vai, opa, tem alguma coisa estranha. Será que ele tem algum problema de produção, né, da linha hematológica, né? Então ele vai começar a querer investigar isso daí. E aí, nessas investigações, pode ser que ele possa até solicitar o exame de testosterona. Sim. Tá? Não foi pedido para todo mundo, porque seria naquela linha que a gente colocou, um exame caro, não necessariamente necessário, uma vez que aqui na bioquímica do sangue já pode indicar. Já vai indicar, e aí se indicar vai ser investigado. Isso. E essa investigação é através de um raciocínio clínico, né? Sim. Então, por isso que pede tantos exames e você vai fazendo um raciocínio clínico em relação a isso daí. E o doping... Agora, o doping cognitivo. Tem o exame toxicológico, que vocês viram aí, né? Que, na verdade, é um exame de um material biológico, normalmente cabelo, tá? Na verdade, quando se usa cocaína, maconha, anfetaminas, metanfetaminas, opiáceos, né? Eles acabam impregnando na formação do pelo, do cabelo, né? E como o cabelo é uma estrutura que perdura por muito tempo e é altamente vascularizada, porque então chega muito essas substâncias que ficam impregnadas, tá? E não adianta achar que vai lavar cabelo, passar shampoo que não sai. Raspar a cabeça. Entendeu? Não sai, porque ele está no cerne do pelo mesmo, tá? Quando levado ao laboratório, ele vai ser avaliado a presença dessas substâncias, tá? E pode ser que dê a presença de opiáceos. E aí vem algo inovador também, que o grupo de trabalho muito bem pontuou, que é o seguinte: opiáceo, por exemplo, é morfina, tá? Muitas vezes a gente tem que prescrever ou usar após um tratamento cirúrgico para diminuir a dor, né? Ou tratamentos diversos, mas normalmente são tratamentos relacionados à dor. O que acontece é que é uma droga de abuso, né? Então acaba as pessoas gostando de usar, porque ela gera uma dependência e usa abusivamente. Então, para evitar, para comprovar que, se por acaso no exame toxicológico der opiáceo e você estava usando essa medicação por prescrição médica, então pegue o relatório médico, as prescrições médicas, peça para o seu médico que prescreveu, te registre, dê um laudo para você apresentar à junta médica. Na avaliação clínica. Na avaliação clínica. Tá, mas e o candidato? Acho que não tem os candidatos da PRF. Mas o candidato está tomando por conta própria, achando ou com a percepção de que isso vai melhorar o desempenho dele no estudo para a prova. Isso aí já entra o doping cognitivo, né, que são os estimulantes. E é o interessante porque, na verdade, o que é comum? E eu vou falar o nome comercial porque, na verdade, só existem eles no comércio mesmo, não existe nem concorrente, tá?
Tem o metilfenidato, que é o nome, o sal dele, né? Que é o sal, que é o princípio ativo da medicação, que é a Ritalina e Concerta, tá? Que é muito utilizada, né? Tem o modafinila, né? Que também é muito utilizado. E tem o lisdexanfetamina. Eu acho que por esse nome muitos não conhecem, mas esse nome é o tal do Venvance ou Venvance, tá? Olha o nome que ele tem, lisdexanfetamina. E no exame toxicológico está escrito o quê? Anfetamina e metanfetamina. Ou seja, pode ser que no exame toxicológico apareça lá anfetamina, que deu positivo para anfetamina. Uhum. Então você, na verdade, a indicação dessas medicações hoje no Brasil só é para TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Avaliada por médico psiquiatra, né? Que diagnostica a doença e prescreve para TDAH. Tá? Também é indicado para narcolepsias, né? Que são aquela acesso de sono descontrolado, que é um transtorno, é um distúrbio de sono. E também a FDA nos Estados Unidos e aqui no Brasil está ainda em avaliação para transtorno de compulsão alimentar. Tá? Então a indicação básica é essa. Então, se por acaso no exame toxicológico aparecer, tá, anfetamina e for devido ao uso de Venvance, que é o lisdexanfetamina, né, é muito importante que você se ampare de laudos e do médico que está prescrevendo, do teu diagnóstico de TDAH, porque senão vai caracterizar o uso abusivo, né, ou o uso de outra anfetamina, qual que seja, tá? Aí, que é proibido e verificar no exame toxicológico. É importante a gente falar disso, Rossi, porque assim, o candidato, eu imagino que tem um monte de candidato do outro lado pensando assim, poxa, mas os caras estão preocupados com doping, né? Seja o doping físico, seja o cognitivo, a gente está falando aqui de integridade, né? E o doping é algo que não está na regra do nosso jogo, né? Não está na regra. Não está na regra, então é mais ou menos... É curioso isso porque a percepção do que é adequado ou inadequado depende de uma reprovabilidade social. Então se a gente falar assim, fulano ganhou uma medalha olímpica, mas usou doping, vira notícia no mundo todo, né? O que a gente está dizendo aqui é o seguinte, fulano passou no concurso, mas estava usando doping. Então, essa medalha não pode ele ser integre, né? Ele, assim como um atleta olímpico que se dopou para conquistar lá o desempenho na prova que ele tinha que fazer, aqui também não cabe doping para conquistar o desempenho nessa prova olímpica que é ingressar no cargo de policial rodoviário federal. Eu sempre faço um paralelo dizendo que o concurso é uma ultramaratona. E nessa ultramaratona, igual tantas outras, não cabe atleta dopado, né? Infelizmente, a gente tem que ser muito franco com os senhores, porque a gente sabe que no universo de concurso, e eu venho falando isso há algum tempo, Rossi, tem muita gente vendendo facilidades, dizendo que encurta caminhos. E normalmente, esse tipo de situação, na prática, se enquadra como uma conduta inadequada, né? Isso. E pode aparecer nos resultados dos exames. E aí a investigação vai buscar esclarecer o porquê, né? E aquele candidato que usa sob prescrição médica, que usa de forma regular, que tem a necessidade para um tratamento da saúde, etc., ele vai ter condição de apresentar as informações para que a junta médica faça análise, né? Isso. Ótimo. Seguindo aí nos exames, o que mais que você tem para falar com o pessoal? Só uma observação antes. Eu recomendo que os senhores levem um edital ali na consulta e mostrem especificamente para o especialista lá que vocês estão indo, seja ele o otorrino, o psiquiatra, o cardiologista, o que o edital fala, tá? Porque pode correr o risco do seguinte, o médico já tem a rotina dele, né? Então ele já tem muitas vezes até o relatório pronto, né? E aí ele coloca teu nome, muda uma coisa ou outra e acaba aquele relatório não estando dentro dos padrões que a gente quer e que pode subsidiar a junta a fazer a análise. E isso pode gerar dois problemas, né? Ou uma desclassificação por falta de informação, ou você vai ter que voltar para pedir um outro exame complementar. Então se atentem ao que está escrito no edital. Ótimo. Tá? Então leve o edital, leia lá para o médico, entendeu? Por exemplo, eu cito o anexo 5A, que é da análise psiquiátrica do laudo. Eu sou psiquiatra, então eu sei que alguns colegas têm um padrão de escrever um laudo psiquiátrico, né? Mas o nosso tem que estar
de acordo com o anexo 5A, tá? Que tem que estar lá constando algumas características psicopatológicas, algumas alterações que estão constando lá no anexo. Tá bom? Então, levem. E lembre o seguinte, especialista tem que ter uma siglazinha chamada RQE, tá? Que é um registro de especialista. Então, além do CRM, que é o número, né, do registro dele, ele também tem que ter um registro de especialista, porque senão você vai no otorrinolaringologista que precisa de um laudo auditivo, por exemplo, e ele não ele não tem o RQE porque ele não é especialista. Então não vai valer, né? Porque se vocês observarem, todos têm lá com o registro RQE no Conselho Federal de Medicina, tá? Isso é uma observação importante. Duas observações muito importantes. A primeira, empiricamente, eu vinha orientando os candidatos, porque eu não entendo da parte de saúde. Eu sempre dizia, procure o seu médico assistente, procure o especialista e leve o edital. Sensacional. A gente vê muito candidato, pessoal, ter problema na hora do exame, porque o que consta do documento, do laudo, do atestado, etc., do documento emitido ali pelo médico, não cumpre o que o edital pediu. Mas o médico não tem como cumprir o edital se ele desconhece o edital. Então, cabe ao candidato, quando vai para a consulta, se você ainda não imprimiu, já imprime o seu edital. Na hora que chegar a hora de fazer o exame, poxa, eu vou na consulta do psiquiatra, como você disse, olha, doutor, eu estou aqui por conta do exame para o concurso, tal. O que o edital me pede é isso. Ele vai olhar ali, toda a terminologia é técnica, ele conhece essa terminologia, né? Verifica antes de marcar se ele é especialista, né? Que foi o que você colocou aí. É especialista. Tem que ter esse registro, né? da formação dele como especialista. E aí, seguindo ainda nos exames. Isso, aí são os exames. Eu tenho uma observação que o Sherry, que é oftalmologista, que é do grupo de trabalho, ele solicitou para que destacasse que é justamente a parte que fala sobre a acuidade visual com correção monocular e binocular, é o item B, 3B, tá? Com o uso de lentes corretivas e com os 2 olhos abertos. Tem que estar no laudo, descrito isso, tá? Descrito isso aqui no laudo. Porque às vezes, como já é de rotina do profissional, e meio que está subentendido para o profissional que ele fez essa avaliação, mas para a gente não tem que estar subentendido. Tem que estar escrito. Expresso. Tá? Então essa da acuidade visual tem que estar ali constando, e ele ressaltou bastante e pediu para que eu comentasse. Na acuidade visual, aqui uma pergunta que sempre vem, diz respeito ao... E eu imagino que os candidatos mandem com a terminologia corrente, mas não com apego técnico, a situação do daltônico. Sim. Que teve um ajuste nesse edital, né? Isso. Antes era aquele teste das placas, né? Então, a questão para verificar a tua acuidade, né, em relação às cores, né, que aí vai verificar a questão se é um daltonismo parcial ou se é um daltonismo total e qual é o tipo, né? São nomes bem interessantes aí, que nem eu também sabia a definição. E ontem, falando com o Sherry, que é oftalmologista, vai aprendendo com eles, né? O Sherry, que é oftalmologista, ele foi me explicar o que é deuteranopia e deuteranomalia, ou seja, a diferença. Então, para a gente também já é difícil, tá? E não é tão natural para a gente todos esses termos. Eu imagino para vocês também, tá? Mas a questão é que existe um teste, que é no item 3G, né? Que é o senso cromático, que é o teste complemento de Ishihara, 24 pranchas. Tem aí explicado direitinho como é que é o teste, quantos que pode errar, ou seja, tem aí, é bom reverem isso aí, fazer esse teste conforme está no edital, né? Para que não gerem problemas no resultado da avaliação clínica oftalmológica. E aí a grande dúvida dos candidatos é quando tem aquele erro de mais de 3 erros nas 24 pranchas, né? Isso. O edital traz bem claro aqui que será necessária a descrição do tipo de distúrbio no laudo oftalmológico. Distinguindo, aí você colocou aí os termos, é até difícil pronunciar, né? As discromatopsias completas, das deficiências de cores. Aí deuteranomalia, protanomalia e tritanomalia. No informal, o que o Sherry me disse é assim: o candidato que se enquadra nisso aqui, ele só vê preto e cinza. Isso aí. É o total e o parcial. E quando é parcial, tem que falar qual tipo de parcial que ele é. Parcial para poder passar. Ok. Da parte oftalmo, alguma
Oftalmo. A gente avançou aqui, né? Só antes disso, tem a carteira de vacinação, estão perguntando se já tem que ter do Covid. Não, pessoal. Com certeza, eu acho que a maioria de nós ainda não estaria. Quer dizer, espero que não. 20/6, né? 20/6, provavelmente várias pessoas já tenham vacinado, mas não creio que todos já estejam vacinados. Então, não há necessidade na carteira de vacinação ter comprovação de vacinação de Covid. Tá? Então... A vacinação é importante a gente dizer, o que a gente olha ali é o cumprimento das vacinações obrigatórias providas pelo SUS, né? Isso. Porque também tem candidatos que acham que tem que ir na clínica de vacina e tomar tudo que eles oferecem lá. É aquela fornecida pelo SUS, e inclusive, normalmente, aquelas lacunas na carteira de vacinação, na matrícula do CFP a gente preenche, né? Toma umas agulhadas lá e já preenche as lacunas. Quem sabe, se o cenário evoluir até lá, pode ser que venha a notícia de que na matrícula do CFP a gente vai vacinar contra a Covid. Não sabemos ainda. Está cedo para dizer, né? A notícia que a gente tem desse fim de semana é que nós, policiais, agora fomos ali contemplados no primeiro bloco, né? Mas mesmo dentro desse primeiro bloco depende da capacidade de fornecimento das vacinas que estão chegando aí de forma gradual. E aí aproveitar para agradecer o trabalho de cada colega PRF Brasil afora. Trabalho desde janeiro do ano passado aí no enfrentamento à Covid, agora não está sendo diferente. Os colegas estão sendo fundamentais na distribuição das vacinas. Do oxigênio. Ontem a gente fez a entrega em Manaus, né, de 190 mil metros cúbicos de oxigênio hospitalar para auxiliar, né, ali a atenção na rede hospitalar de Manaus. Os colegas saíram de Rondônia pela 319, ainda não asfaltada, mas conseguimos, por esse caminho que não é usual, justamente por conta do clima, da condição de terreno amazônico, né? De tudo aquilo que vocês viram nas nossas redes, com o nosso trabalho, junto com o Ministério da Infraestrutura, nós conseguimos chegar com o oxigênio ainda 2 dias e meio antes do que o que seria a rota usual, que seria a rota fluvial, né? Mandar pelo barco. 2 dias e meio dá para salvar a vida de muita gente, né? Sim. Então chegou lá 2 dias e meio antes, parabéns aos colegas. Ontem a gente falou com eles por vídeo, eu, Eduardo, foi publicada uma referência elogiosa, uma missão típica do que é a natureza de ser PRF, né? O compromisso com o Brasil, o compromisso com a vida, o compromisso com o cidadão brasileiro. Que desde o início da pandemia estamos todos aí em atividade. O Rossi, então, né? Quando eu tive Covid, me atendeu. Falava comigo todo dia e assim por diante. Tem todo o atendimento interno, né, pela área de saúde da PRF. Até para fazer uma pausa para respirar aqui no tema do edital, né? Todo o atendimento interno da PRF e todo o relacionamento da PRF com as estruturas de atendimento à saúde pública, para que a gente pudesse contribuir na logística, na distribuição de equipamentos. Lá no ano passado escoltamos respiradores e assim por diante. Então, um trabalho que muito nos orgulha aí dos nossos colegas Brasil afora. Passado aí as questões oftalmo, nós falamos, né? Psiquiátrico, quer falar alguma coisa? Não, antes disso, só a questão dos dentes, tá? Boa. O pessoal fica perguntando bastante dos dentes aí e tal. A gente não citou aqui limitação, número mínimo de dentes, tá? Então não tem essa questão. Perguntam muito. Café, né? Pode, né? Café pode, Apesar de perguntaram ali se apesar de ser um estimulante, né? Mas é um estimulante que não é doping. Isso. Não vai aparecer no exame toxicológico. Então, dentes não tem limitação, tá? Não tem restrição. A questão é como é que está a tua saúde bucal, tá? Porque pode ser que você tenha uma infecção ativa, né, uma inflamação ativa devido a um problema dentário, e isso pode alterar exames laboratoriais que vai ser investigado, a origem da infecção e etc. Isso pode acabar te deixando temporariamente incapaz, né, ou uma incapacidade permanente, tá? Então, cuide pelo menos da saúde bucal aí. Ótimo. O passo seguinte, qual que é? Pergunta muito sobre cicatrizes, né? Sobre cirurgias. Pessoal, em questão de cicatriz, é o seguinte: ela impede com que você tenha movimentos, né? Ela impede com que você tenha
capacidade de se movimentar, a amplitude do movimento, ela gera algum prejuízo desse? A pergunta é essa, porque na verdade uma cicatriz de uma apendicectomia, uma cirurgia de apêndice, aquela lá na base da barriga, não tem problema algum. Tá? A cicatriz de uma cesárea. A cicatriz de uma cesárea não tem problema algum. Agora, se é uma cicatriz que impede, por exemplo, o movimento de um braço, ou diminui a amplitude do movimento do braço, aí sim, aí vai cair dentro de uma limitação. E aí precisa ser avaliado. E aí eu tenho resposta para isso? Não. Vai ser avaliado onde? Lá na junta médica, que vai olhar o conjunto como um todo. O universo de possibilidades. Isso acontece muito com amputação. Direto, vem pergunta, eu amputei o dedo. Tá, primeiro, qual é o dedo? Foi o dedo todo? Foi só a falange distal? Foi o dedo todo? Qual é o dedo? A pergunta que eu faço, essa amputação, ela impede, por exemplo, os dedos da mão, ela impede com que você tenha uma boa empunhadura, uma empunhadura segura do armamento? Tá? Então é isso que porque não existe adaptação para a arma. Né? Então não vai ter uma arma específica para suprir esse tipo de falta, né? De um dedo ou outro. Então a arma é a arma comum a todos. Né? Então esse tipo de amputação te impede de desenvolver essa atividade específica ou outras que estão no rol de atividades da polícia? Então, acho que essa é a reflexão, né? Porque é muito específico, né? Um tipo de amputação, o quanto que isso gera de impacto funcional na tua atividade, tá? Tá, acaba que passamos aí por várias perguntas, né? E é o objetivo aqui. Eu vi que você destacou ali, na parte de abdômen, trato intestinal e tal, você destacou ali a situação da obesidade, né? Sim. IMC, como é? IMC é maior que 40, que é obesidade nível 3, né? Sim. Isso. Também é um fator limitante aqui para o ingresso, tá? A obesidade nível 3. Tá? E tem uma coisa bem interessante também, que até perguntaram sobre a hérnia abdominal, hérnia inguinal, né? Que na verdade, lá no exame físico que vocês forem fazer lá com a junta, eles vão provavelmente apalpar abdômen, apalpar a região inguinal, e pode ser que apalpe e perceba que há uma bolsa herniária, né? Uma projeção da hérnia ali no umbigo, por exemplo, em qualquer parte do abdômen, e aí é o que está bem escrito aqui, ó. A inspeção e a palpação. Então, o médico clínico lá, o perito, ele vai avaliar. Tá? E, na dúvida, ele pode pedir um exame complementar. E é um bom exemplo de exame complementar que ele pode pedir. Por exemplo, uma ultrassonografia de abdômen total. Justamente, ou de parede abdominal. Para confirmar e corroborar a análise clínica dele, a palpação. Tá? Então, esse é um bom exemplo aí de solicitação de exames complementares. Sim. Aparelho locomotor. Aparelho locomotor ele é bem complexo, mas assim, cabe a mesma questão que eu falei agora sobre cicatrizes e tal. A pergunta que eu acho que vocês têm que fazer é o seguinte: a minha lesão, né, ou a minha alteração em articulação, em osso, em musculatura, ela influencia na amplitude do meu movimento, do membro, né, na força do membro, gera instabilidade articular, instabilidade dos membros e geram prejuízos a desenvolver aquelas ações que estão listadas no anexo 9 do edital. Então essa é a reflexão que tem que ser feita. Tá? Por quê? Porque existem diversas lesões e alterações osteomusculares, né? Mas o que está bem delimitado aqui são aqueles que vão gerar prejuízos, tanto na estabilidade, quanto na força e quanto no desempenho da atividade policial de uma forma geral. Então não tem nem como fazer especificamente. Sim. A gente até citou uma, que é a discopatia, que é a hérnia de disco, tá? Que talvez na atividade do dia a dia da pessoa não tenha grandes prejuízos, mas na atividade policial vai ser agravado e vai ter prejuízo. Uma mudança que teve, eu vi que você destacou aí, está lá na linha K da criptorquidia, né? Acho que é assim que se fala, intraabdominal não corrigida. Antes não trazia essa definição que era não corrigida, né? Isso, eu já recebi pergunta também da criptorquidia. Criptorquidia, para quem não sabe, aí, na verdade, no momento lá da formação embrionária,
os testículos, né, eles descem para a bolsa, né, para o saco. Ele desce e em algumas pessoas isso não acontece. E ele fica retido na cavidade abdominal. Então isso é chamado de criptorquidia. Tá? E até então não tinha esse não corrigida. A gente colocou não corrigida porque é o seguinte, porque se ele tirou aquele projeto, né, de testículo ali, se ele tirou não tem grandes problemas. O problema é se ele não tratou isso, o que acontece? Ele tem, por dados epidemiológicos, uma grande probabilidade disso de virar um câncer. Uhum. Tá? Então, que é também um fator limitante aqui, né, vai gerar mais absenteísmo, vai gerar mais afastamento do trabalho, etc. Tá? Então a gente veio meio que corrigindo um pouco para que também não ficasse tão aberto, mas é difícil também especificar muito caso a caso, e essas especificações vão ficar por conta da junta médica que vai analisar a obra como um todo, né? O conjunto da obra aí. Doenças metabólicas e endócrinas. O pessoal pergunta muito da diabetes. Diabetes tipo 1, tipo 2 são doenças crônicas, degenerativas, né? Então, com grande possibilidade de lesão de órgãos-alvos. Então, ela entra nesse quesito aqui. Tá. Aí no sangue, órgãos, hematopoietic. Isso é legal. Isso entra, mais uma vez, nessa questão de você olhar o todo, né? E não olhar só um resultado, um exame. Perguntaram, eu fiz bariátrica, né? Essa pergunta vem muito. Se eu fiz bariátrica, isso impede? Não tem nenhum local do edital que bariátrica seja um fator impeditivo. Tá? Não é. Só que o que acontece? Algumas pessoas que fazem bariátrica começam a ter problemas intestinais, de absorção de nutrientes, de digestão e de absorção de nutrientes específicos, como vitamina B12, tá? Então ela começa a ter uma deficiência de algumas substâncias no organismo que vai corroborar com a alteração de alguns exames, como por exemplo o exame de glóbulos vermelhos de sangue, onde ele vai apresentar anemia, vai apresentar baixa de hemoglobina por falta de nutrientes devido à cirurgia que fez. Entendeu? Então a cirurgia bariátrica em si, ela não causa, não é fator limitante. Agora as consequências dela e ela não sendo bem tratada, os impactos que ela causa, né, na fisiologia do organismo, pode acabar apontando alterações em outros testes que não seja especificamente o bariátrico. O exame de saúde ele é uma etapa altamente complexa porque é quase que customizado, né? Porque não existe, não tem como o Ross e o Hot ter a mesma condição de saúde. E daí porque passa por uma junta de especialistas, por esses exames, para chegar numa análise, vamos dizer assim, ampla, né, de todo o cenário. Doenças neurológicas. Doenças neurológicas tem um ponto importante que é a epilepsia, tá? Convulsões, epilepsias, a gente tem muita história na infância, de criança, alguma criança já teve, alguém que está assistindo aí já teve em criança uma convulsão, uma epilepsia, nunca mais teve. Um episódio ali. Um episódio, passou um período tomando a medicação e nunca mais teve quando criança. Problema nenhum, tá? Problema nenhum. Não se inclui nesse tópico. O que inclui nesse tópico aqui, epilepsia, mas tem que ter uma ressalva aí, tá? Tem que estar 10 anos, os últimos 10 anos sem crise e os últimos 5 anos sem uso de medicação. Então eu já vi pergunta, até que você me mandou hoje cedo, falando sobre, eu tenho epilepsia, estou controlado, estou em uso de medicamento. Aí já cai aqui no uso de medicamento, que tem que estar pelo menos 5 anos sem uso de medicação. Tá certo? Pode falar. Doenças psiquiátricas. Agora chegou na minha área, pronto. Vamos marcar uma outra live para falar só dela. As doenças psiquiátricas a gente incluiu bastante. Fizemos uma revisão boa, incluímos algumas outras transtornos mentais e de comportamento, tá? Que na verdade é o termo mais correto para a gente tratar as doenças psiquiátricas, tá? Atentar ao anexo 5A, que é o relatório. Parênteses, alguns candidatos disseram isso, olha, tem algum dos transtornos aí que não são propriamente, tecnicamente, doenças, né? Sim, isso. Mas no final das contas tem um CID, né? Isso. Porque, por exemplo, o transtornos globais de desenvolvimento, que inclui os transtornos de espectro autista, né? Não é uma doença, né? Mas está dentro de uma classificação de transtornos mentais e de comportamento. Tá? Então, se houve uma interpretação ou até
dessa classificação, de chamar de doença, né? Na verdade, a intenção não é essa. A intenção é porque está dentro de um Código Internacional de Doenças, que é o CID-10, que a partir do ano que vem já vai ter um novo código, que é o CID-11, tá? E que lá está classificado por numeração e por transtornos, né? Por alterações de uma normalidade, mais ou menos, tá? Então, é por isso que ele entrou aí. E vários outros, como os transtornos alimentares, que não tinha, né? Anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar, entra aí. Lembrando que o uso de álcool, drogas e de abuso, né? Que já estão aí incluídos no item A, não especificando só álcool, porque no outro edital essa fala assim, álcool, né? Não, aqui já inclui todos, álcool, cocaína, maconha e várias outras psicotrópicos, né, que se fala, né? Substâncias. Aí, acho que alguns não devem estar se perguntando onde é que está transtorno de ansiedade, tá? Eu tenho um transtorno de ansiedade, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, tenho um transtorno de pânico, tá? Isso entra no item H, aí, que são transtornos neuróticos relacionados com estresse e somatoformes. Então, na verdade, são os termos da classe das alterações psiquiátricas, tá? Dos transtornos psiquiátricos, né? Tem outros transtornos aí, transtornos mentais orgânicos, que são as demências, né? Transtorno de sono, como no caso a narcolepsia, não se abordava a narcolepsia, né? Mas a narcolepsia é extremamente inviável aí para o cargo de policial. Imagine dirigindo a viatura e você dá um ataque, né? Uma sessão de sonolência descontrolada, né? Então, apaga ali durante a viatura, né? Isso já é um risco nosso normal, né? Você ali atendendo acidente 4, 5 horas da manhã, depois de quase 20 horas de trabalho, né? A gente já tem uma sonolência excessiva normal, que é da fisiologia nossa, né? Imagine quem já tem uma alteração prévia, né? Então, com certeza, tem uma grande repercussão na atividade. Doenças reumatológicas. Doença reumatológica está bem pontuada, né? Sim. Então, se tem um diagnóstico dessas... Tumores, neoplasias... demais, acho que está tudo bem... São situações mais... Bem pontuais, assim, acho que não gera nem dúvida. Tá. O anexo 4A traz aí um modelo de parecer médico conclusivo, descritivos, né? 5A, desculpe. Esse daqui que é importante que os senhores levem ao psiquiatra de vocês, tá? Para evitar a confecção daquele relatório padrão, tá? Então, isso é muito importante porque tem aí todo o exame do estado mental, que é uma lista, né? O exame do estado mental aí, atenção, orientação, sensopercepção, né? Atentando a bastante características aí de alucinações, despersonalização, transtornos delirantes, ideias delirantes, persecutórias, tá? Isso é muito importante aí, tá relatado. Tá. Rossi, mais alguma coisa aí dos exames? Não, só uma observação, e tem no edital, e eu acho que é importante, a omissão de informar uma doença, uma medicação, isso pode gerar desligamento até, né, lá no curso de formação, né, vai ter acompanhamento, pode ser solicitado exame toxicológico, pode ser solicitado outros exames complementares de saúde, e que uma omissão de uma informação nesse estágio agora pode gerar uma desclassificação lá na frente. Aqui, né? Esse é um ponto, um alerta importante, Rossi, porque aqui, para a gente, vale, como a gente diz, uma cultura de valores, né? E a omissão, a tentativa de fraude, ela aparece em várias etapas como conduta para desligamento por isso. Então, acontecia muito isso na investigação social. O candidato achando que tal fato era relevante e poderia causar o desligamento, omite a informação. E a polícia vai lá e descobre aquela informação e, eventualmente, aquele fato omitido nem causaria o desligamento. Mas, como ele omitiu, ele é desligado pela omissão. Aqui é a mesma coisa. Por exemplo, você usa uma medicação de forma continuada, não informa, vai para o CFP. No CFP tem algum incidente que a nossa equipe médica que está lá no CFP precise intervir, precise aplicar alguma outra medicação e a gente não tem a informação de que você usa um medicamento. Sim. Então, assim, aqui não é só não coloquei isso, só não coloquei aquilo, toda omissão é relevante. E aí omitiu, e a polícia, a nossa estrutura, identificou, exclusão sumária. Porque quebra a boa-fé,
quebra a integridade no processo, que é, né, daqui do jogo. É da cultura de valores que a Polícia Rodoviária Federal prega, né? É de uma cultura de comportamento social, de construção de um país melhor, e do outro lado é de uma cultura de confiança mútua que a gente dissemina no relacionamento interno na instituição, né? Então, bem lembrado esse ponto. Mais algum ponto aí da avaliação de saúde? Eu acho que a gente conseguiu. Vamos dar um plus para o candidato agora, então? Esquece a avaliação de saúde. Consulta com o Dr. Rossi. Já vem as perguntas. Não, agora vamos esquecer a avaliação de saúde. Agora é o plus aqui. Coach Dr. Rossi para concursos. Essa etapa que eles estão passando é uma etapa que gera ansiedade, expectativa, estresse. É necessário você mudar a sua rotina, focar, pressão da família, do convívio social. Deixa uma dica aí para a gente encerrar para o candidato que está se preparando para o concurso, que está nessa ultramaratona e que nós estamos aí há pouco mais de 60 dias para a prova. Que recomendação que você daria? Não, se for ser uma dica só, eu vou Pode dar mais de uma. Vou dar uma dica só. Se for só uma dica, durma bem. Dormir, tá? É porque o sono é um dos mais sacrificados nesse processo de estudo, né, de concurso, etc. Então, e, na verdade, é uma das estratégias mais erradas que se tem. Tá? Quando você não dorme, então, você não armazena as informações que foram absorvidas durante o seu estudo, durante o dia. Então, se o seu tempo está curto, ok, mas deixar de dormir, você não vai absorver as informações estudadas. Tá? Então, essa é a dica primordial. Durma e durma bem, tá? Durma e durma com qualidade. Preserve sua qualidade do sono. E aí você vai ver o seu rendimento melhorar durante o dia. Ou seja, você passa, mesmo que você esteja estudando menos horas, elas passam a ser mais produtivas. Né? E aí você tem um resultado melhor. O pessoal tem muito eles ficam me mandando, eu estou estudando não sei quantas horas líquidas. A questão é a qualidade dessas horas que você está estudando, né? Veja, pessoal, minha mãe já falava isso, tem que dormir bem. Agora é o Dr. Rossi que está falando, né? Dica de especialista. Mais alguma dica aí para lidar com o estresse, com a tensão, com a ansiedade, com a pressão envolvendo todo o concurso? Questão de ansiedade, tem que só ter cuidado o seguinte, o café em excesso, o pó de guaraná em excesso, né, ou várias outras substâncias que você, porventura, utilize para melhorar esse rendimento e etc., e ficar acordado, todos eles são ansiogênicos. Ou seja, ele aumenta muito a chance de vocês aumentarem a ansiedade. E a ansiedade também um inimigo número 1 de vocês aí nesse processo. Porque quem está ansioso tem menos atenção. Quem tem menos atenção se concentra menos. E quem se concentra menos, grava menos. Então, aí você fala, eu estou com problema de memória, não estou gravando as coisas. Mas por quê? Você não está prestando atenção nas coisas que você está fazendo. E por que você não está prestando atenção nas coisas que você está fazendo? Porque você está muito ansioso. Tá? Então, é uma cascata de prejuízo. Então, aí, durma bem, tá? E evite situações ansiogênicas. Né? E aí eu citei consumo de substâncias, né? Ou outra situação da rotina do dia a dia, tá? Que te traga ansiedade. Maravilha. Rossi, obrigado. Acho que foi muito produtivo, o pessoal esperando bastante. Você que vai estar lá no CFP vai conhecer o Rossi, porque o Rossi está sempre lá com a gente, a equipe toda aí da área de saúde da PRF. Eu sou instrutor, sou coordenador. Isso. E a equipe toda da área de saúde da PRF com um trabalho brilhante, né? Os colegas nos GRICS pelo país afora, os colegas do PROCEV, enfim. Como eu disse no início, a missão deles é cuidar da gente para a gente cuidar da sociedade. Então, certamente vocês vão conhecer o Rossi lá no CFP, aqueles privilegiados que alcançarão o objetivo de conquistar uma vaga, né? E ao longo do processo, quem sabe a gente volta aí com outros papos, né, Rossi? Isso aí. Obrigado mesmo, bom dia. Bom estudo, até mais.